E a gente começa, então, falando, claro, sobre o Réveillon mais famoso do Brasil, o Réveillon aqui do Rio de Janeiro. Isso porque, depois do prefeito Eduardo Paes anunciar hoje de manhã o cancelamento da tradicional festa na Orla Carioca e afirmar que seria difícil voltar atrás na decisão, o governador Cláudio Castro disse agora, no começo da tarde, que vai se reunir com Eduardo Paes na semana que vem para bater o martelo. A gente já vinha antecipando aqui na CNN, ao longo da semana, as divergências entre o Comitê Estadual e a Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso porque o governo até então era contrário à realização da festa. Vamos conversar ao vivo com a repórter Marcela Monteiro, ela que acompanhou de manhã, inclusive, uma coletiva com o prefeito da cidade, Eduardo Paes. Traz para a gente agora as últimas atualizações desse assunto. Então, Marcelo, uma ótima tarde, bem-vindo à nossa programação. Vamos lá, Paula, uma ótima tarde para você também, para Muriel, para o Kenzo, para todos que estão conosco aqui na CNN. Olha, de manhã fomos surpreendidos. O prefeito Eduardo Paes, então, foi para as redes sociais e anunciou o cancelamento da festa de Ano Novo na capital fluminense. Por que eu digo surpreendidos? Porque até então a prefeitura dizia que estava seguindo com o programado, mesmo diante da variante Ômicron, continuava afirmando que o cenário era favorável, mas que seguiria analisando os números, conversando com os técnicos. Essa foi a justificativa, então, para o prefeito. Eduardo Paes disse que tomou a decisão norteado pela ciência, porque o Comitê Científico do Estado disse que seria um risco fazer a celebração. Ele também disse que foi surpreendido por esse posicionamento desse grupo. Então, são profissionais que auxiliam os gestores na tomada de decisões diante da pandemia, do enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Vamos ouvir um pouco mais do que falou o prefeito Eduardo Paes. A razão da minha decisão é a manifestação do Comitê Científico do Estado, que é diferente daquilo que o governador vinha me dizendo, né? Enfim, mas é óbvio, o governador também não é cientista. Assim como ele não controla o comitê científico dele, o que pensam os da ciência, até porque é difícil, você vai ficar contestando alguém que estudou a vida inteira para aquilo. E aí, por que eles discordam, aí só perguntando para eles, né? De novo, são pessoas da academia, pessoas não remuneradas, pessoas que fazem isso numa tentativa de ajudar e manifestam a sua opinião. Agora, de novo, eu e o governador Cláudio Castro, por acaso eu não falei com ele, porque eu estou aqui desde cedo na reunião do secretariado, mas converso com ele sempre, estamos perfeitamente entrosados, não há a menor dificuldade nesse entrosamento. O comitê científico é comitê científico, dele resolveu dizer que era arriscado ter o Réveillon e, enfim, cabe a nós respeitar o que eles afirmam. Essa declaração, então, foi dada nessa coletiva que você mencionou. Paula, aconteceu por volta das 10h15 da manhã no centro da cidade do Rio de Janeiro. O prefeito estava numa reunião, aproveitou um intervalo, então, para conversar com a imprensa. Muitas questões foram colocadas, inclusive ele foi questionado se era uma decisão definitiva. E ele disse que até por conta do tamanho, da magnitude de uma festa como essa aqui no Rio de Janeiro, não dava para uma hora dizer que sim, outra hora dizer que não, para ficar mudando de ideia o tempo todo. Foram as palavras do prefeito hoje mais cedo. E aí nós tivemos uma outra surpresa. Digo isso de novo, por quê? Porque foi a vez do governador do Rio de Janeiro se manifestar. Cláudio Castro também foi para as redes sociais. Nós temos aí, você vai acompanhar junto com a gente, então, o que ele escreveu. Tem mais ou menos uma hora essa publicação, um pouquinho mais. Então, Cláudio Castro disse: falei há pouco com o prefeito Eduardo Paes e decidimos juntos que faremos uma reunião na próxima semana para a decisão final sobre as festas do Réveillon. Nesse encontro, participarão técnicos da saúde do estado e do município. Ficamos assim, então. A gente acreditou, então, que o prefeito Eduardo Paes estava tomando uma medida, tornando ela pública com tudo já resolvido, mas agora o governador também foi para a internet falar sobre essa questão e a gente precisa, então, esperar os próximos dias para entender como é que vai ser esse encontro, essa discussão, essa reunião que, como o governador disse, aqui deve envolver, então, técnicos tanto do município como do estado. Volto com vocês. É isso, Marcela. Obrigada pelas informações. A gente volta a se falar ao longo da programação. E o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, disse que é difícil voltar atrás da decisão do cancelamento do Réveillon, porque o evento exige planejamento e não dá para ficar mudando de ideia toda hora. Vamos conferir o que ele disse. Nós não estamos fazendo uma quermesse, uma festinha entre amigos.
estamos falando do Réveillon do Rio de Janeiro, estamos falando de um Réveillon que leva 3 milhões de pessoas para a praia de Copacabana, que gera uma circulação enorme na cidade. Não é algo que você mude de opinião toda hora, você tem um limite. Né? Então, nós chegamos nesse limite. Né? Então, eu disse, aquilo que se planeja, se cancela. O que não se planeja, não se cancela. Né? Dada a manifestação do Comitê Científico do Estado, é óbvio que fica muito difícil voltar atrás, né, nessa decisão.